Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, como que a gente faz para transformar os nossos dados, né? Os nossos dados estatísticos em gráfico, tá? Por que que a gente faz isso? Então, a gente faz isso porque os gráficos, eles... Volta para cá. Volta para cá. Ô, animal. Aí, isso. Muito bom. Aí. Os gráficos ajudam o quê? A visualizar melhor as informações, né? No entanto, você vê aí todo mundo tentando interpretar o Covid através de gráficos. Então, é muito mais fácil interpretar do que jogar uma série de dados numéricos. Você tem que bater o olho naquilo e pensar muito. Com o gráfico, você bate o olho e você já interpreta o gráfico e já entende. Então, a interpretação de gráfico é um dos negócios mais que eu vejo maior quantidade de falhas nos TCCs, porque muitas vezes os alunos têm muitas dificuldades de interpretar gráfico, mas às vezes não é dificuldade, é preguiça. Tem uma tiriça para entender gráfico e tem que olhar para o gráfico primeiro, ver o que esse gráfico está dando de informação e interpretar. Isso daí é igual ler, é igual a leitura. Existe a diferença entre o analfabeto e o analfabeto funcional. O analfabeto é que não sabe ler nem escrever. O funcional, ele sabe ler e escrever alguma coisa, mas ele vê um mapa, ele não consegue entender o que é um mapa. Está escrito SP, ele não sabe que é São Paulo. Ele não consegue interpretar a situação. Nós não somos analfabetos funcionais, pelo contrário, vocês estão cursando ensino superior. Então, nós temos que aprender a interpretar gráficos, certo? Então, o gráfico, ele, para cada tipo de variável, nós vimos lá, tem variável qualitativa, certo? Variável qualitativa, e essa variável qualitativa pode ser nominal ou ordinal. Aí não tem dúvida, qualidade do negócio, sexo, masculino, feminino, tipo sanguíneo, A, B, AB, O, né? Então, variável qualitativa, você qualifica o ser que você está analisando. Bom, como que a gente pode apresentar variável qualitativa? No formato de gráfico de barra, tá? Então, como que é o formato de gráfico de barra? Então, você vê aqui, ó, gráfico de barra é usado para apresentar variáveis qualitativas. Ah, professor, dá para utilizar gráfico de barra para variável quantitativa, quantidade, por exemplo, número de irmãos? Dá para fazer também com variável através de gráfico de barra, mas depende da quantidade de informação, né? A gente vai ver. Então, o gráfico de barra é uma opção para variável qualitativa, seja ela nominal ou ordinal. Então, aqui tem a sequência, né, que a gente vai ter que fazer ainda hoje. Como que a gente vai ter que fazer um gráfico de barra? Desenhe o sistema de eixos cartesianos. Então, nós sabemos quais são os eixos cartesianos. A gente tem o eixo X, que fica na onde? Na horizontal, eixo X na horizontal, e eixo Y, que fica na vertical, certo? Então, você vai ter que colocar a variável estudada, por exemplo, vamos colocar aqui sexo ou gênero, a variável estudada, o gênero, sempre na abscissa. E a frequência, que foi aquilo que a gente mediu lá, calculou, sempre na ordenada, ali no eixo vertical. Então, tem um exemplo aqui, ó. Foram entrevistadas 100 pessoas que haviam se submetido a cirurgia de estética. Pergunta se considera que a cirurgia havia melhorado a aparência dela. 66 diz que sim, melhorou a aparência, 20 que não, em parte, 8 disseram que não e 6 não quiseram responder. Como que a gente vai organizar os dados? Então, a gente já fez isso aqui, a gente já pegou lá a nossa variável, por exemplo, gênero, a gente, no caso aqui, é uma variável qualitativa, que é a resposta nessa sim, não, é qualitativo, né? É resposta, não é quantidade, né? Sim e não é quantidade, não é numeral, né? Então, tá escrito, então é nominal. Então, muito bem,
Sim, deu 66 de frequência, em parte 20, não 8 e sem resposta 6. Então, ele pegou aqui a porcentagem disso daí, então ele jogou aqui no eixo X, que é esse aqui, também chamado de abscissa ou vertical ou horizontal, ele colocou aqui os dados, sim, em parte, não e sem resposta. Então, ele colocou aqui embaixo, no eixo, a resposta. E no eixo Y, o eixo das ordenadas, ele colocou a porcentagem. Porcentagem sempre vai de 0 a 100. Então, ele começa da menor porcentagem, 0, 20, 30, 40, 50, 60, até 100, certo? Aqui ele foi até 80, certo? Qual que é a menor aqui que ele achou? 66. Então, você vem aqui, sim, 66%. Então, 66%, você vê que a maioria, a coluna maior, né? A barra maior aqui é de 66%. Em parte, ficou aqui com 20%, não, ficou com em torno de 8%, e sim, então ele jogou aqui muito inferior. Então, conseguimos dessa forma, só observando esse gráfico, que você tem aqui mais 60% no sim, ficar satisfeito com a cirurgia. Você também pode, num gráfico de barra, colocar aqui as grades, tá vendo? Umas grades, para ficar mais fácil para você visualizar aqui qual que é a porcentagem da resposta, certo? Uma variável qualitativa. E aqui mesma coisa de barra, só que colocou o valor em cima, em vez de fazer. Então, nesse primeiro, você tem o valor, colocou, fica ainda mais fácil, 66% acharam que sim. Você viu todas as características lá que tem que ter aqui no nosso gráfico, né? É muito parecido com tabela, você tem que ter o título, ó, do gráfico e tal, as respostas, né? Você pode colocar no título. Você acha que a cirurgia melhorou a aparência? Tá aqui o título do nosso gráfico. Então, você tem, sem nenhum ajuda, aqui só o gráfico, a barra. Você pode usar aqui grades, ou você pode usar no gráfico de barra, só colocar a porcentagem em cima. Então, você tem variável, uma variável qualitativa através de gráfico de barra, tá? Então,